escolho a profissão ou a profissão que me escolhe? Eu sou Rosana Vieira, sou psicóloga e quero compartilhar com você a história da escolha da minha profissão. Eu diria que sim, a profissão somos nós quem escolhemos, mas em dado percurso e o intervalo até o exercício da profissão propriamente dito, o propósito nos escolhe. É o propósito de vida. Você deve saber do que eu estou falando. Mas eu quero instigar você a pensar junto comigo. Será se o propósito de vida, de fato e de verdade, está caminhando junto com a escolha da sua profissão e da minha profissão? Nós sabemos que esta escolha, ela é comum, ela é universal para todos que estão numa transição de idade entre a adolescência e a juventude. Foi o que aconteceu comigo. Aos 19 anos, eu escolhi minha profissão. Mas não é porque tinha alguém formado na minha família, o meu pai, minha mãe era psicólogo, era professor pedagogo, não. Eu não tinha nenhum exemplo para seguir. Não tinha ninguém formado na minha família. Eu tive uma vida acadêmica bem deficiente. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, depois de 3 anos de desistência, eu me deparo com o programa de TV. Quando eu ouço que o convidado seria um psicólogo, estaria falando sobre comportamento humano, eu paro diante daquela TV. Eu estava com a vassoura na mão e me apoiei no cabo da vassoura. É interessante que naquela hora eu tive o início da escolha da minha profissão. Falo início porque depois que eu desliguei a televisão, parou por ali. Porque eu fui trabalhar. Eu não fui fazer nenhum teste vocacional e muito menos me inscrever para o vestibular na universidade. Porque trabalhar, para mim, era mais necessário do que estudar, porque eu precisava de dinheiro. Meus pais não tinham como comprar nada para mim, a não ser colocar comida dentro de casa. Passaram-se os anos de muito trabalho, eu me tornei instrutora de autoescola e eu acredito que foi ali meu laboratório, quando eu estava sentada ao lado do aluno e ele estava naquele clima de pavor, de medo, de nervosismo. Eu fazia uma escuta qualificada, uma escuta ativa. E no senso comum, eu era capaz de resgatar, de extrair algumas habilidades e fazê-lo ali ficar menos nervoso. Encarar o trânsito, um percurso e até mesmo ser submetido à avaliação. Modéstia à parte, meus alunos, a maioria, passaram de primeira no exame prático. Seguindo com a minha história de escolha de profissão, aos 36 anos, que eu acredito que tem a ver com a maturidade do nosso cérebro, do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisão, pelo planejamento, pelo controle de impulso. Ali eu tive um insight. Eu disse, agora eu vou estudar. Eu preciso estudar para eu ser psicóloga. Eu já estava casada, tinha 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 3 anos. Quando eu fui propriamente fazer meu vestibular, quando eu ingressei na faculdade, com 20 dias que eu estava na sala de aula, o meu esposo sofreu um acidente. Teve uma fratura exposta
E aí eu precisei trancar minha faculdade, trancar meu sonho. É esse percurso, esse intervalo que pode vir carregada e pode ser acometido de situações adversas, desafios, de intempéries. Pode acontecer morte, doença, perda de emprego, lutos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Um ano depois, quando eu julguei que ele estava reabilitado, eu disse, agora eu volto a estudar. Quando eu pensei em voltar a estudar, meu esposo sai de casa, eu peço o divórcio, nós nos divorciamos e foi um momento bastante complicado familiarmente falando. Mas, como eu disse, eu já tinha a certeza do que eu queria. Eu queria ser psicóloga, eu queria falar, palestrar, igual aquele psicólogo que eu vi na TV. Era isso que eu queria. E aí eu fui até o 8º período, quando eu fui para o estágio prático. Já tinha passado por outros, eu encontro ali uma supervisora psicóloga, que ela me deu uma injeção de ânimo. Ela disse, desiste, psicologia não dá dinheiro, vai fazer outra coisa, direito, engenharia, mas psicologia não dá dinheiro. Eu disse, não dá por si só, mas unida a um propósito, dá. Eu saí daquela sala e eu fiquei, gente, refleti. Aquela pessoa que era para me animar, me encorajar, ela me desanima. Mas eu saí disposta a continuar. Quando eu fui e me submeti a outro profissional como supervisor, ali era um profissional que amava o que fazia. Ele amava o que fazia, era um educador físico. Ele lidava com os mesmos pacientes. Nós estávamos em uma atividade na piscina, uma atividade monitorada. Eu estava fora da piscina e ele estava na piscina, dentro. Foi quando aconteceu de um paciente mergulhar e não voltar mais. Em segundos eu me atirei na piscina, fui ao encontro do paciente, nós resgatamos, levamos ele até a borda da piscina. Aquele paciente estava tendo uma crise epiléptica. Nós conseguimos manobrar, a equipe médica chegou. Quando ele tornou assim, deu um sorriso, nós, ufa, salvamos uma vida. Como eu posso deixar de salvar uma vida que poderia ser a minha vida? Aí é que está o propósito. Quando eu saí daquele lugar, eu disse, o propósito me encontrou. Não é nada disso de falar na TV, de palestrar. É se colocar no lugar do outro. É quando eu me lembro de Carl Gustav Jung, que disse, você pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que o psicólogo faz. Então, eu escolhi minha profissão, mas foi necessário que o propósito me escolhesse. Mas você disse, passou tanto tempo, nossa, 20 anos, para você se formar assim. Mas é muito certo o que Paulo Vieira falou. Ele disse, quando você está na estação certa, aí você entende o porquê da perda de alguns trens. Então, se você escolheu a profissão e não encontrou o propósito, vai gerar frustração. Mas se você escolheu a profissão e o propósito lhe encontrou, você terá satisfação no que você faz. Obrigada.